E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dora Menezes, sou dançarina, fotógrafa, sou mentora de empresárias, pós-graduada em psicanálise, escritora. E nesse canal aqui você vai ver um pouquinho de dança, um pouquinho de fotografia e muitas coisas sobre leituras que eu tenho feito. De vez em quando eu falo de filme, de vez em quando eu falo alguma coisa de uma série, mas principalmente de livros. E aí eu tenho aqui nas minhas mãos um calhamaço de 600 páginas do Tony Robbins. Tony Robbins, para quem não conhece, ele é um super coach, vamos dizer assim. Por que super? Porque ele é requisitadíssimo por políticos norte-americanos, estrelas de Hollywood, atletas da NBA, enfim. Ele cobra caríssimo, caríssimo, caríssimo nos shows que ele dá, nas palestras e também nas sessões de coach. Agendar um coach com esse cara aqui é bem caro. E aí a pessoa vai assistir esse vídeo, me ver falando sobre um coach e vai falar: por que cargas d'água eu vou ler este livro? Porque a imagem dos coaches aqui no Brasil tá um pouquinho bagunçada, né? Só para dizer o mínimo. Mas eu vou falar para vocês, para mim também, sabe? Os coaches realmente perderam muito do meu respeito ultimamente. E depois que eu li esse livro, perderam um pouco mais. Mas não todos, tá bom? Por exemplo, eu vou citar uma coach maravilhosa que me atendeu em 2011 e foi essencial para minha transição de carreira, que foi a Cíntia Pedrazoli, de São Paulo. Então, Cíntia, beijo gigante para você. A Cíntia foi, assim, primordial na minha transição de carreira e eu tenho muito a agradecer. Foi uma coach muito séria, que super respeitou a minha história, respeitou o meu momento e respeitou quem eu sou. E eu acho que isso é muito importante num coach. Qualquer pessoa, mas num coach principalmente. Detesto coaches que vêm impor suas verdades pra gente. Eu acho que não rola, sabe? Bom, o Tony Robbins, requisitadíssimo por estrelas de Hollywood, políticos, atletas da NBA, enfim, escreveu alguns livros e eu li aqui Desperte Seu Gigante Interior, Como Assumir o Controle de Tudo em Sua Vida. O nome do título é Piegas, o nome do livro é Piegas? É Piegas. A fotinha dele aqui na frente é Piegas também? Super, super. Concordo com você. Mas o conteúdo do livro é bom, realmente é muito interessante como a gente pode tomar o controle total da nossa vida, controlando apenas, e esse controle também não é um controle assim rígido, mas tomando posse realmente dos nossos pensamentos, das nossas convicções, daquilo que a gente, das nossas atitudes, dos nossos valores, parar para pensar nos nossos valores realmente faz com que a gente se perceba mais, perceba principalmente o outro, né? Tem algumas passagens aqui muito interessantes nesse livro, por exemplo, imagina que você tem aí 10 valores, outra pessoa tem outros 10 valores, e seus valores conflitam com os valores da outra pessoa. O que para ela é muito importante para você não é, e vice-versa. Ou imagina que você vai namorar uma pessoa onde a pessoa tem como principal valor a segurança e você tem como principal valor a aventura. Vai ser um pouco complicado se vocês não explicarem isso, não apresentarem isso um para o outro e não entenderem que cada um tem seus valores e que a gente não pode ficar impondo os nossos valores e as nossas ideias para as outras pessoas, né? Então, quando a gente toma posse desse tipo de conclusão, de pensamento, de verdade, a nossa vida realmente tende a fluir muito melhor. Fala também muito das nossas convicções. Eu achei muito importante a gente falar sobre convicções, principalmente numa época onde estamos à beira de uma nova eleição presidencial aqui no Brasil e um país polarizado como o nosso, quando a gente tem convicções muito fortes, fica difícil às vezes dialogar com pessoas que tenham convicções diferentes. Fica difícil às vezes deixar espaço aberto para receber ideias diferentes e discuti-las, né? E quando alguém vem falar alguma coisa contra as nossas convicções, meu Deus, está declarada a Terceira Guerra Mundial, né? E por que isso acontece? Como é que a gente
combate isso e controla o nosso emocional nessa hora. Esse livro ajuda muito com isso. Por falar em emocional, gente, esse livro também trata bastante sobre a importância das nossas emoções, né? Não dá pra gente simplesmente pensar que, vou suprimir as emoções, vou deixar de sentir raiva, vou deixar de ser uma pessoa ciumenta e pronto. Não é um botãozinho que a gente aperta, né? E ele fala um pouco de como todas as nossas emoções são importantes, sim, mas não é porque elas são importantes que a gente vai se deixar levar e se perder no meio do processo diante de uma emoção. Por exemplo, quando surge um momento de raiva, se a gente não tiver um mínimo de controle, a gente sai brigando com as pessoas, sai descontando nos outros que às vezes não tem nada a ver. E o pior ainda é quando essa raiva é baseada nem numa coisa que a gente viu acontecer, que alguma pessoa fez pra gente, mas às vezes é porque a gente imaginou que alguma coisa fosse acontecer e nem aconteceu. Quantas vezes, né, pessoas ansiosas, por exemplo, eu já tive transtorno de ansiedade que tá ali, de vez em quando ele tenta aparecer de novo, eu dou uma controladinha, mas como uma pessoa que já viveu ansiedade, eu posso dizer para vocês, é muito fácil a ansiedade tomar conta quando a gente não tem esse controle sobre as emoções que antecedem a ansiedade. E uma delas é a raiva. A raiva, o medo, a angústia, enfim. Mas a raiva é o principal. Então, às vezes as pessoas pensam que a ansiedade vem só do medo, mas não é. A raiva também faz parte. E quando a gente percebe que está alimentando uma raiva sobre alguma coisa que nem está acontecendo, é aí que a gente percebe, opa, peraí, isso não aconteceu. Esse diálogo não aconteceu, essa situação não aconteceu, eu estou só imaginando. Se eu estou só imaginando, por que eu estou com raiva? E se eu estou com raiva por causa de uma coisa imaginada, vamos parar com isso aqui, vamos concentrar e vamos parar de deixar a mente viajar desse jeito, nos levando para um lugar que é frustrante e que nos coloca para baixo, que nos derruba. Então, o Tony Robbins, nesse livro, ele fala muito sobre convicções que nos fortalecem, convicções que nos derrotam, emoções que nos fortalecem, emoções que nos colocam para baixo. Ele fala também de referências, né? Todos nós temos referências mil. Os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa bagagem de vida é toda recheada de referências. Nossas referências pessoais, coisas que a gente viveu, coisas que outras pessoas viveram e nos contaram. Filmes que a gente assistiu trazem referência de comportamento, referência de lugar, referência de diálogo. Então, às vezes, tudo isso misturado faz com que a gente tenha memórias que nem são nossas. E com essas memórias que nem são nossas, se a gente não tiver um mínimo de controle, de discernimento para identificar o que está acontecendo na nossa cabeça, a gente tende, às vezes, a ter raiva de situações que a gente nem viveu, baseado numa experiência que nem foi nossa, que foi de alguém que nos contou, foi de um filme que a gente assistiu, um livro que a gente leu, enfim, né? Ou até de imaginação. Gente, eu sou uma pessoa, justamente por causa da ansiedade, eu sou uma pessoa que de vez em quando imagina diálogos. Então se eu vou ter um encontro difícil, se eu vou ter uma reunião difícil, às vezes eu fico imaginando o que eu vou falar, como eu vou me posicionar, como eu vou fazer minha apresentação. E automaticamente eu também imagino como a outra pessoa vai reagir. Eu não sabia, até pouco tempo atrás, eu não sabia que isso era ansiedade pura. Não é só um ensaio. Ensaio, olha a diferença, né? Ensaio é quando a gente ensaia a nossa fala, quando a gente programa o que vai dizer, como por exemplo, quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai fazer um pitch de vendas, enfim. Quando a gente vai se apresentar, a gente dá uma ensaiada para ter tudo ali mais ou menos sob controle. Mas quando a gente vai ter uma conversa com uma pessoa, se a gente fica ensaiando, se ela falar isso, eu respondo isso. Se ela falar aquilo, eu respondo de outra forma.
Se ela não responder, eu venho com essa. Quando a gente está fazendo isso, a gente está sofrendo por antecipação. Por quê? Estamos antecipando uma situação que nem aconteceu. E na nossa cabeça, está acontecendo. A nossa mente, ela não sabe dividir o que é imaginário do que é real. E acaba virando tudo real. Então, quantas vezes, né, a gente não encontra com uma pessoa e vai completamente combativo porque a discussão já aconteceu lá na sua casa, dentro da sua mente. E o Tony Robbins, ele fala também sobre isso nesse livro. Como é que a gente abafa essa situação antes que ela venha à tona e faça a gente sofrer por antecipação, sofrer duas vezes. E às vezes a gente sofre por uma coisa que nem aconteceu e prejudica uma situação depois que vai acontecer de uma forma completamente diferente, né? Então, assim, embora eu tenha muitas questões com coaches, imagino que vocês possam ter também, esse livro é super importante. E até por causa das minhas questões com coaches é que eu recomendo esse livro, porque eu conheci coaches que usam os ensinamentos do Tony Robbins e não dão o crédito. Fazem palestras em cima desse livro e de outros do Tony e não falam que a fala é do Tony, que aquele método é do Tony. Eles dizem que inventaram o próprio método. Eu como escritora digo para vocês, é a coisa mais idiota, mais desonesta que existe, é você roubar uma obra intelectual de alguém. A pessoa escreveu 600 páginas no livro, você vai lá, pega um trechinho, sai por aí fazendo uma palestra dizendo que aquilo é seu. Eu acho péssimo. Então esse livro também serve para isso. Desmascarar coaches desonestos. Brincadeiras à parte, recomendo muito Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, tá bom? Para finalizar, ó, eu terminei rapidinho o livro, principalmente porque ele é bastante confortável de ler, as páginas são amarelas, as letras não são tão pequenas, né? Costuradinho, gostosinho de segurar, bem gostoso de segurar. Então, a leitura flui com mais conforto para os nossos olhos e a gente vai indo, vai indo, vai indo. E o jeito dele contar também, ele traz a técnica misturado com histórias. Eu gosto quando as pessoas escrevem livros técnicos dessa forma, fazem a gente se envolver mais com o assunto. Então, seja lá qual for o seu problema com coaches, deixa um pouquinho de lado ali, põe ali na gavetinha e lê esse livro do Tony Robbins, que é muito legal. Beijo e até a próxima leitura.